Bom dia, mais um dia do desafio. O amor que alcançou a minha casa. Bom dia, mãe. Bom dia, vó. Bom dia, Neia. Bom dia, Lê. Bom dia, Pati. Vou dar um minutinho para todo mundo entrar e a gente começa. E aí, como vocês estão? Como tá o desafio para vocês? Tá fácil? Tá difícil? Vou passar um hidratante. Gente, declare com a sua boca que essa casa é do Senhor. Declare que você deixa, que você entrega o teu corpo, a tua alma para Ele. Aleluia. Que o Senhor venha nos incendiar nesse dia. Fecha teus olhos. Espírito Santo. Nos colocamos em tua presença. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Tu tens liberdade para fluir nesse lugar, tem liberdade para falar com cada uma delas. Senhor, essa obra não é minha, ela é sua. Eu sou apenas o teu canal. Senhor, que eu diminua e que tu cresça. Que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Que não seja eu, que eu não apareça, Jesus. Mas que o Senhor se faça presente entre nós. Faz a tua obra, Espírito. Toca em quem o Senhor quer tocar. Fala com quem o Senhor quer falar. Tenha liberdade para fluir.
Tenha liberdade para abraçar, para exortar, para fazer aquilo que for da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu tô tão feliz. Eu tô tão feliz. Eu tô falando devagar porque ontem eu gastei muito a minha voz. Era pra eu ficar em descanso, né? Pra ver se esse negócio, se a minha voz cicatriza logo, se essa tosse vai embora logo. Mas a vida vai acontecendo e eu tive uma reunião incrível ontem. Foi maravilhoso. Eu recebi depoimento de vocês no direct e eu entendo que tem coisas que vocês não querem se expor, às vezes coisas muito pessoais que vocês não querem falar para muitas pessoas. E aí vocês mandam no direct e eu leio todos, eu leio tudo que está acontecendo no grupo, leio tudo. Às vezes eu não respondo tudo ali no grupo, justamente para incentivar vocês a estarem presentes na live. Porque algumas coisas pontuais, algumas perguntas, eu já respondi na live. Alguns depoimentos sobre o que está passando, o que está acontecendo, eu também já falei sobre isso na live. Então, às vezes eu não respondo ali no grupo justamente para incentivar vocês a assistirem a live, porque as respostas estão aqui. Chau, mas eu não tô achando, assiste de novo. Ai, Chau, mas eu queria... Não, assiste de novo. A gente tem que ser proativa. A gente não pode querer tudo na palma da mão. Nós precisamos ser proativas. Então, ontem eu fui resolver um monte de coisa. E aí eu tava dentro do carro. Recebi um depoimento. Eu comecei a ler, já comecei a chorar. E eu gravei um vídeo lendo esse depoimento que eu ia postar. E aí a vida foi acontecendo, não deu tempo. E aí eu quero ler pra vocês. Eu não vou citar nomes, tá? Mas vocês vão vivenciar isso comigo. Porque assim, gente, eu fiz o desafio em obediência. Quando Deus mandou eu voltar, eu falei assim, tá, voltar como? Voltar fazendo o quê? E aí Deus falou, faz o desafio de novo, de 40 dias. Eu falei assim, meu Deus, 40 dias? De novo? Eu falei, Deus, eu vou fazer esse desafio, mas eu não quero pegar devocional, porque o outro que eu fiz foram 40 dias, seguindo um devocional que é o Plenitude. Então, lá já tinha a palavra do dia 1, a palavra do dia 2, do dia 3, já estava tudo montadinho. E aí eu lia e o Espírito Santo ia conduzindo conforme aquilo, eu ia conduzindo conforme a visão que o Espírito Santo me dava daquilo. Beleza. Eu falei, Deus, eu não quero. Se eu for fazer 40 dias o Senhor vai falar com elas. Tem dia que, sei lá, eu vou só orar, porque o Senhor não me deu uma palavra, mas o Senhor vai me dar a palavra sobre o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer fazer. E aí eu falei, tá, vamos então lançar o desafio, vamos começar o desafio. Aí lancei e começamos. E a gente não tem ideia do impacto que a gente causa na vida das pessoas. Você não tem ideia do impacto que você causa na vida das pessoas. Chau, mas eu não sou como você, Não, às vezes você fala, você conta um testemunho seu sobre o que Deus fez na tua vida. Um testemunho bem pequenininho. E aquilo salva uma alma, salva uma mãe, um filho, uma família inteira, por causa de um testemunho. Às vezes você não fica sabendo, porque a pessoa não te conta. Eu sei que aqui no desafio tem muita coisa que eu não tô sabendo. Tem muita coisa que eu não sei. Por quê? Porque as pessoas não contam e tá tudo bem. Mas tem aquelas que contam. E aí a gente começa a ter noção da dimensão. Então ela falou assim, oi, Chau, tudo bem? Vou ler pra vocês o depoimento. Não vou citar nomes, tá? Oi, Chau, tudo bem? Sigo você há um tempão no Instagram.
Acho que nos falamos uma vez sobre o perfil, o trabalho dela. Não estou mais vendendo, mas mantenho ativa a conta deste perfil. E assim vi o chamado para o desafio e convidei minha mãe para fazer também. Ai, gente, eu não quero chorar. Eu choro, a garganta tá ruim, o nariz entope. Vamos lá. Ela não está no grupo do WhatsApp, mas assiste todas as lives. Ela não está no grupo do WhatsApp, mas assiste todas as lives. Todos os dias. E assim, Deus está fazendo muitos milagres nas nossas vidas. A live de hoje falou muito com ela, que foi a live de ontem. E esclareceu ainda mais algumas perguntas que ela estava tendo. Eita, cadê? Ai, gente, peraí, cliquei aqui e saiu. E lembra que ontem na live eu falei o quê? Eu vim pronta para falar sobre Abacuque 2. E aí Deus foi lá, não, vai falar sobre isso aqui. E eu só obedeci. Ela trabalhava no centro de Macumba até o fim do ano. E assim, completamente fanática com a religião por muitos anos, com a cegueira espiritual. E através de algumas situações desagradáveis que ela passou, ela decidiu sair. E ela mesma nunca se imaginou sem. Enfim, saiu e assim, depois que começamos a fazer o estudo bíblico com você, ela mudou da água para o vinho. Se desfez de tudo. Se desfez de tudo. Imagens. Tudo mesmo relacionado a essa prática. Calma aí, gente. Se desfez de tudo, tudo mesmo, imagens, tudo relacionado a essa prática. Comprou uma Bíblia para ela e me presenteou com uma. Está amando os estudos de Cristo. Maratonou The Chosen. Maratonou The Chosen. Foi uma mudança que eu nunca imaginei ser possível. Eu também frequentava o terreiro por muitos anos, por influência dela. Até entrei para o desenvolvimento ano passado inteiro. Desenvolvimento é uma prática que eles fazem para subir de nível, sabe? Eu já li um pouco. Mas foi muito ruim para minha vida, em todos os sentidos. Então, eu falei ontem, né? Que prática é essa? Que você entra e a sua vida inteira vira uma miséria. Mas com a graça de Deus fomos afastadas deste lugar. Pedi para ela depois uma mensagem para eu te dar em nome dela, um testemunho. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Eu também me surpreendi comigo mesma, lendo a Bíblia e ficando cada vez mais íntima e próxima do Pai Celestial. E isso é por conta dos seus ensinamentos. Gente, vocês têm noção do que é isso? Uma pessoa que por anos está sendo um cavalo do inferno, está invocando demônios, está fazendo trabalho para outras pessoas, mas assim, na cegueira espiritual, totalmente cegas. Essas pessoas estão cegas. Eu tenho uma parente minha que ela começou a ir também no centro e ela vive uma vida miserável. Ela já tinha uma vida difícil, ela já tinha um histórico de vida difícil, mas agora
comendo pão que o diabo amassou. Amassou e pisou assim, se transformou completamente. E eu olho e falo, Jesus, salva ela, resgata ela desse lugar. Tira ela de lá, tira a cegueira. Vocês têm noção do que é uma pessoa? Essa mulher comprar uma Bíblia, começar a conhecer a verdade de Cristo, dar uma Bíblia para a filha dela. Gente, é uma geração sendo salva. Porque não é sobre elas, é sobre eles, toda a família, é sobre o que Deus vai fazer naquela casa, através daquela vida, através da vida das duas. Vocês conseguem imaginar o que é isso? É sobre o que Deus vai fazer, é sobre duas almas indo para o céu, buscando ao Senhor. Então eu quero agradecer aqui publicamente, muito obrigada por ter me mandado. Esse depoimento mexeu muito comigo, muito mesmo. Eu agradeci muito a Deus. Tem outro, gente, meu direct tá cheio de depoimentos. Mulheres que estão voltando para Cristo, mulheres que estão vivendo o mesmo processo que Jesus pediu tudo, pediu para entregar tudo. E elas estão vivendo esse processo de entregar tudo para Deus, de abrir mão de tudo. Mulheres que perderam filho, que estão vivendo luto. Eu queria agradecer cada uma de vocês que compartilham comigo o depoimento de vocês. Vocês não precisam, vocês não são obrigadas. Mas isso também edifica a minha fé. Edifica o meu espírito. Então, obrigada. E o que eu posso falar para vocês que estão voltando para o caminho do Senhor? Vocês precisam cultuar, vocês precisam buscar a Deus. Não é buscar um templo físico. É buscar um lugar onde a presença de Deus seja notável. Para se fortalecer na fé, porque o diabo, ele é estratégico. Ele fica ao derredor. Ele fica esperando uma brecha. E quando ele acha essa brecha, ele entra. Se isso acontece com quem busca a Deus de todas as formas, imagina com quem não busca. Então, para fortalecer a sua fé, busque um lugar onde você possa sentir a presença do Senhor, aonde você possa ser revestida. Então, sim, gente, a gente tem que ler a Bíblia para a gente não ser enganada, para vocês não pecarem por ignorância. E também é importante cultuar, também é importante ir na igreja, buscar a presença, buscar a palavra, buscar a unção. Precisa buscar. Se você não confessou, você precisa confessar a sua fé. Você precisa, e se você estiver na sua casa, e se você, quem está aqui comigo agora, quem não está, no final a gente vai fazer uma oração. E se você sentir no coração de repetir as palavras comigo, você repete, tá? Ontem também, uma pessoa me mandou no direct assim, ó. Ela printou a tela e me mandou e falou assim, vê se eu posso com isso. E tava assim, ó. Essa pessoa publicou no status dela uma foto da Bíblia. Uma foto assim, tipo assim, de um versículo da Bíblia que ela tava lendo. E aí, presta atenção. Um tio dela comentou no status, virou evangélica agora? E aí ela respondeu assim, vai prestando atenção, ela respondeu assim, como que ela respondeu? Não, só gosto de ler a Bíblia. Aí ele mandou uma imagem de uma santa para ela e colocou embaixo assim, ó, essa aqui tem poder. E aí quando ela me mandou, eu falei assim, olha,
fulana, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo que a gente declara aqui na terra é ligado lá no céu. A palavra já fala, tudo que ligares na terra será ligado no céu. E o diabo, ele sabe disso. Ele sabe disso. Então sabe o que ele faz? Ele é afrontoso. Ele afronta. Tchau, como assim ele afronta? É, porque ela publicou um stories da palavra, da verdade. Por quê? Quem adora imagem não lê a Bíblia? Se até quem tá no centro de macumba fazendo o trabalho tá lendo a Bíblia? Aí ela publica uma imagem aqui, ó, de uma Bíblia. Aí o cara comenta assim, ó, virou evangélica agora? Aí o diabo afronta ela. Ah, tá lendo a Bíblia, tá conhecendo a palavra? Aí ela responde o que pra ele? Não. Não. Só gosto de ler. Aí ele manda uma imagem de uma santa preta e fala assim, é essa aqui que tem poder. Não é a Bíblia, não é a palavra, é essa aqui que tem poder. Vocês estão entendendo? É o diabo falando pra ela assim, nega a tua fé, porque quem tem poder é essa imagem de barro aqui. O que a gente leu ontem, o que a gente leu anteontem? Sobre Deus falando o quê? Não serve pra nada. Ai daqueles que dobram seus joelhos e cultuam essas imagens, serão como elas. Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouvem, e não servem para nada. Aí ele fala para ela, essa aqui que tem poder. Mas não é sobre ele falar, não é sobre o diabo afrontar ela e falar assim, vamos ver se ela vai declarar que ela é de Cristo ou se ela vai negar Cristo. E ela negou, ela falou não. Aí, em Lucas 12, do 8 ao 9, fala o seguinte. Eu lhes digo, presta atenção, quem me confessar diante dos homens, o Filho do Homem também o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Em Mateus 10, 32, 33 fala o seguinte, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Gente, vocês têm noção do que Deus está falando aqui? Aquele que confessar com a sua boca, eu sou de Cristo, eu sou de Deus. Virou cristã agora? Virei. Por quê? Tá lendo a Bíblia? Tô. Porque vocês já são adultas, donas da própria vida, responsável pelas atitudes de vocês. Vocês já cresceram, vocês não devem satisfação a ninguém. Ah, mas agora você vai na igreja evangélica, vai virar crente? Vou. Por quê? E daí? O que você tem a ver com a minha vida? Aqui, gente, é uma mistura de Paulo e Pedro. Tchau, que mistura de Paulo e Pedro? Vocês vão pesquisar. Temperamento dos discípulos. Pedro e Paulo. Paulo e Pedro. Eu já tô assim, meu Deus, eu não sou nem Pedro. Já tá virando uma mistura de Pedro com Paulo. Senhor. Agora você vai virar crente? Vou. E daí? Quem que paga as minhas contas? Se eu estiver passando uma dificuldade com fome, quando eu tenho um boleto para pagar, quando a minha vida tá um caos,
Quem que te ajuda? Quem que é o nosso Pai? Quem que é o nosso Salvador? Nós precisamos abrir a nossa boca e nos posicionar perante o diabo, perante o inferno. Precisamos ter postura, igual eu falei para vocês no depoimento de ontem, de uma aluna batizada que vai na igreja, que conhece a palavra e que foi lá no terreiro benzer os filhos. E que o diabo olhou, né? O diabo não é a pessoa, é a entidade que tá ali na pessoa. E apertou na mão dela e ficou fixo olhando pro olho dela, tipo assim, tu fala de Deus, vai na igreja, mas vem aqui pedir trabalho para mim. E que o Espírito Santo incomodou ela naquele momento, e que ela se sentiu mal e tudo mais. E eu agi de Deus, a permissão de Deus para mostrar para ela, olha, se posiciona, porque não dá para servir a dois senhores. Ou você declara que você é minha. Pois quem me confessar diante dos homens, confessar diante de quem, gente? De uma estátua? De uma parede? Não, confessar diante dos homens, vírgula. Eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Eu também vou chegar no Pai que está no céu e falar assim, Pai, a Shawane, perante os homens, ela declara que ela é minha. E eu, perante o Senhor, declaro que ela é minha também. Mas aquele que me negar diante dos homens, você é de Cristo? Não. Ah, mas não sou não. Não. Porque eu tenho medo, eu tenho vergonha. Gente, quando eu era mais nova, sei lá, devia ter uns 12, 13 anos, 14, 15, 16, nessa faixa aí. Eu tinha vergonha de ser cristã. Teve uma época da minha vida que eu tinha vergonha. Eu não falava. Eu não falava que eu era cristã. E eu morria de vergonha. Morria de vergonha de alguém me ver entrando na igreja. Morria de vergonha dos meus colegas. Eu morria de vergonha. Eu não confessava a minha fé porque eu tinha vergonha. Teve uma época que eu tinha vergonha. Então eu entendo que vocês estão vivendo um despertar espiritual. Que às vezes você tem assim, ai, mas o que a minha família vai pensar se eu virar cristã? Ah, mas o que vão achar se eu for na igreja? Ah, mas o que vão achar se eu ler a Bíblia? Mas o que vão pensar se eu não beber mais? Ah, o que vão achar se antes eu andava pelada e agora eu não me sinto mais confortável e o Senhor está trocando as minhas vestes? O que vão achar, o que vão pensar, o que vão falar? É necessidade de aceitação, de aprovação. Só que deixa eu falar, para muitos não há tempo. Chau, como assim não há tempo? Hoje você tá aqui, seu dia de ir embora pode ser amanhã. Não há tempo. Você já é adulta, nós precisamos entrar num lugar de responsabilidade. Eu sou adulta, responsável pela minha própria vida. Eu pago as minhas contas. Eu não devo satisfação para ninguém. O que as pessoas acham ou pensam é problema delas. Tem gente que olha para mim e fala assim, como ela é brava. Ai, mas como ela é... Não faz diferença, eu deito na cama e durmo do mesmo jeito. Deus revela tudo, gente, Ele revela tudo. Esses dias eu tava na igreja e uma pastora veio orar por mim. E ela tem um Wi-Fi assim. Ela tem um Wi-Fi com Deus. E aí ela orando, ela falou assim, muitos estão dizendo, aonde ela pensa que ela vai, ela não vai longe. Quem ela acha que ela é? Ela? Logo ela. Mas assim diz o Senhor teu Deus, eu estou descendo
com a espada de fogo e justiça. E aonde eu cravar a minha espada, eu farei justiça por ti. Isso é maravilhoso, você ter um pai que quando alguém abre a boca para falar de você, o Senhor, Ele revela. Além dele revelar, sabe o que ele faz? Ele vem com a justiça dele. Ai daquele, igual um pai. Quem é mãe aqui sabe. Se alguém fala mal do Adra, se alguém difama o meu filho, eu vou lá, tipo, meu filho, tá acontecendo o quê? Deixa eu entender, você tá falando mal do meu filho, tá difamando ele, por quê? E assim é o nosso pai, porque não é a minha justiça, é a dele. Ele vem com justiça. Ele faz justiça. E aí ele vai à nossa frente e ele nos defende. Ele é o nosso defensor. O Espírito Santo é o nosso guia, é o nosso consolador. Aí nós temos Jesus e temos um Pai que nos defende, que faz justiça em nosso nome, em nome dele, né? Por nós. Que fala, em lugar de vergonha terás dupla honra. Eu não sei o que você passou na sua vida, mas se você for temente ao Senhor, Ele vai fazer justiça e Ele vai falar, no lugar em que tu fostes envergonhada, tu terás dupla, não é uma, é dupla honra. No lugar em que eu fui traída, humilhada, rejeitada, abandonada. No lugar em que eu comi o pão que o diabo amassou, que foi o relacionamento que eu tive, antes, o Senhor me deu dupla honra. Ele me deu um casamento maravilhoso. Ele deu um homem maravilhoso. Ele me honrou, me dando dupla honra. Me fazendo viver coisas que eu nunca imaginei que eu pudesse viver na minha vida. Então, no lugar em que você está sendo envergonhada, Ele fará dupla honra. Mas fará para quem? Se você nega Ele. Fará para quem? Né? Se quando alguém te pergunta, você segue a Cristo? Você lê a Bíblia? Não. Deus, por favor, me prospera, entra na minha casa, na minha vida, no meu marido. Ah, você segue a Cristo? Não. Ah, você é cristã, evangélica? Não. Sabe por quê? Mas Shaul, evangelho, porque quando a gente fala, já está no consciente coletivo. Quando a pessoa fala ser evangélico, você já imagina uma pessoa que não bebe, que não fuma, uma pessoa que vai na igreja, uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que é temente ao Senhor. Aí pro mundo, sabe o que está no inconsciente coletivo dessas pessoas? Tá assim, ó. Uma pessoa que é chata, uma pessoa que é cheia de mimimi, uma pessoa que não fuma, que não bebe, que não se prostitui, uma pessoa que não participa dos rolês da hora, uma pessoa que não usa droga, uma pessoa... Eu não tô falando de perfeição, eu tô falando do inconsciente coletivo. Quando você fala que você segue a Cristo, que você teme a Cristo, quando você confessa a sua fé em algum nível, em algum grau, pronto, agora você é chata. Agora você, transformou, virou crente, a crente da bunda quente. Ficou insuportável. Aí Deus tá assim, tudo bem, minha filha, tudo bem. Mas se você me negar, eu também te nego perante o meu Pai. Tudo bem. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Qual o nome que está acima
de todo, acima de todo nome, para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí ele fala assim, ó: todo o que nega o Filho também nega o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. E aí tem em Mateus 16:15, tem uma parte em que Jesus pergunta: e vocês? Perguntou-lhe ele: quem vocês dizem que eu sou? Jesus perguntando para os discípulos: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele confessou com a sua boca. E aí Jesus fala assim: porque não foste tu, mas o meu próprio Pai que me revelastes através de ti. Não dá para brincar de seguir a Jesus, porque o diabo não brinca de ser diabo. Não dá para servir mais ou menos. Deus está falando aqui: se você me nega, eu também te nego. Ai, Chá, mas Deus não é amor. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Deus não é gratiluz? É, mas Ele também é fogo consumidor. Gente, vocês estão entendendo? Nós precisamos nos posicionar. Porque quando você nega Cristo, é ligado lá no céu. Não é sobre o plano físico. Não é sobre isso, a terra. É sobre o que acontece lá no plano espiritual, lá em cima. Quando você abre a tua boca e as palavras que saem da tua boca. É sobre o que acontece lá. É sobre a legalidade que você dá. O diabo, ele não pode tocar no Filho de Deus. Ele não pode tocar. Tchau. Mas como que ele toca? Por brechas. Quando você dá brecha, quando você dá permissão. Como que eu dou permissão? Quando eu abro a minha boca e falo, quando eu tenho um comportamento, uma atitude que é de contra a palavra de Deus, eu estou dando uma permissão, aí ele pode entrar, aí ele pode fazer. Então, vigiai e orai, porque o diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor esperando a quem tragar. Cuidado com o que você fala, cuidado. Vigia e ora, para você não dar brecha. E hoje, eu falei para vocês que eu já tive vergonha, né? E hoje eu tenho um amor tão grande. Se alguém perguntar assim, você é de quem? Eu sou cristã, eu sou evangélica, eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu sou do meu Pai, Ele é o meu único Deus. Não existe outro além, Ele é vivo. E todos os que se aproximam dele conhecem um amor genuíno, uma paz inexplicável. Você estava no lamaçal, vivendo na miséria, uma vida miserável, uma vida conturbada. E Ele arranca tudo. E Ele faz tudo novo de novo. Não é que você não tem luta, não é que você não tem dificuldade, mas é que com Ele é diferente. Você sabe que você tem um Pai, que você está escondido ali debaixo das asas dele, que Ele te protege, que Ele cuida de você, que não te falta nada, porque Ele provê tudo.
Então que você possa se posicionar no reino espiritual. Porque quando você faz isso, gente, vocês não têm noção do peso que tem isso. Vocês não têm noção do peso que tem quando você se levanta e se posiciona e fala, eu sou de Cristo. E Cristo é meu. Então, se tem algo que você tem vergonha, que você tem medo, qualquer sentimento, começa a orar. Tem uma música que ela fala assim, ó: tira de mim tudo que me afasta de ti. Senhor, tira do meu coração os desejos deste mundo. Arranca do meu coração todos os desejos dessa terra. E aí Deus vai, à medida que você vai se aproximando, Ele vai arrancando. Aqui no condomínio que eu moro, tem um monte de carrão. Tem um monte de carrão, só carrão, gente. Tem uma garagem aqui que tem 2 carros, uma Lamborghini e uma Ferrari, eu acho. Os 2 do mesmo dono. E assim, é lindo o carro, é lindo. E toda vez que eu passava em frente a esses carros, eu falava, Deus abençoa ele, prospera ele. Porque a gente tem que abençoar aquilo que a gente quer. Se você vê uma pessoa que tem algo que você gostaria de ter e você amaldiçoa aquilo de algum jeito, você nunca vai ter. E Deus abençoa, prospera, faz crescer ainda mais, Senhor. Guarda esses carros, blinda esses carros, protege da morte. Cuida, em nome de Jesus. Amém. E aí toda vez que a gente passava, eu, o Thiago, o Adri, a gente ficava, gente, é lindo, que coisa mais maravilhosa. Senhor, um dia eu quero desfrutar disso, e não sei o que, não sei o que. E aí, à medida que eu fui falando com Deus, Senhor, me arranca de mim os desejos dessa terra. Coloca em mim os seus desejos, as suas vontades. Porque eu quero desejar as coisas lá do céu. E aí, de repente, num passe de mágica, do dia pra noite, eu passei em frente ao carro e eu olhei pra ele e eu não senti nada. Eu falei, é um carro, é lindo, é bonito, maravilhoso, mas aquele desejo, aquela coisa assim, acabou. Eu não tive mais. Então comece a orar para Deus tirar de você os desejos dessa terra. Não é que a gente não pode ter. Não é que a gente não pode desejar, querer viver o melhor. A gente pode, a gente deve. A gente deve. Mas é aquela coisa de que, nossa, isso aqui é mais importante para mim do que qualquer outra coisa. Foi embora. Falei, não, isso aqui não é mais importante para mim, é estar na presença do Senhor. Aqui no lugar que eu moro, em outro lugar, seja onde for, mas estar na presença dele. Obedecer o comando e a palavra dele. Estar em obediência. Isso para mim é mais importante do que as coisas dessa terra, do que os prazeres dessa terra. Então se alguém perguntar assim, mas você não bebe? Não. Mas você é chata, o problema é teu. Não tô nem aí porque você acha, porque você pensa, não faz diferença. Não precisa falar pra pessoa, tá, gente? Eu tô falando pra vocês. Você acha que eu sou chata? Tá bom. Mas você não vai brigar, não vai xingar? Não, porque não faz diferença o que a pessoa acha ou não. Mas porque você é beata de igreja, você vive na igreja? Vive, e daí? O que você tem a ver com isso? Quem tá indo na igreja sou eu, não é você. Porque fulana vive na igreja. Amém. Glória a Deus que ela vive na igreja. Imagina se ela estivesse vivendo lá na Cracolândia. Imagina se ela estivesse na rua toda drogada. Que bom que ela vive na igreja. Mas todo dia, o problema é dela. O que você tem a ver com isso? Vai cuidar da tua vida. Se você tá tendo tempo para cuidar da vida dos outros, é porque você não tá cuidando da tua.
Ah, porque fulana saiu da macumba e virou crente da bunda quente. E daí? Que bom, parou de invocar demônio e tá indo para a presença do Senhor. Glória a Deus por isso. Ah, mas é porque ficou chata. Não anda mais com essa pessoa. Simples assim. Não é simples, gente. É tão simples. Ah, mas é porque a minha mãe falou. A sua mãe falou o quê? Tu já tem 40 anos. Tu já tem 30 anos. A sua mãe falou, tá, ela falou, e aí? Tu já é adulta. Você não é mais a filhinha da mamãe. Você já cresceu. Ah, é que o meu marido... Ah, Deus, dobra teu joelho e vai orar pelo teu marido. Senhor, quem convence o homem do pecado é teu espírito. Manda o teu espírito. Nós já somos adultas. Se você é adulta, vamos ligar isso lá no céu? Comenta aqui assim, ó. Eu já sou adulta. Eu já sou adulta, eu já sou responsável. Comenta aí, gente, eu já sou adulta. Porque nós precisamos entrar nesse lugar de amadurecimento. Aonde o que as pessoas pensam ou acham, não faz diferença nenhuma. Você não pode ser movida pelo mundo lá fora, o que vão pensar, o que vão achar, o que vão falar. Porque, gente, a pessoa olha pra você e fala, tá magra demais. Não, agora engordou demais. Não, agora tá muito trincada. Não, agora tá muito não sei o quê. Ah, não, agora tá... Você nunca vai agradar todo mundo. Ninguém nunca agrada a todo mundo. Ah, porque eu gostava da Shawane quando ela falava só sobre relacionamento. Agora ela tá falando de Deus, eu não gosto mais. Vai com Deus. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus eu declaro Deus abençoando a tua casa, a tua vida. Pode ir. Porque se nem Jesus agradou a todo mundo, quem sou eu para querer agradar? Eu já sou adulta, já sou responsável. Eu já sou adulta, e quem cuida da minha vida é Cristo, isso mesmo. Quem que tem que cuidar da tua vida é Cristo, é cada um cuidando da sua vida. Deus deu quantas vidas para cada uma? Uma. Para quê? Para você cuidar só da sua vida. Para cada um cuidar da própria vida. Ah, mas eu gostava quando a Shawane fazia tal coisa, agora ela não faz mais. Então vá buscar quem você goste. Vai em paz, vai com Deus, pode ir. Ai, Shal, mas você fala assim? Eu tô ensinando vocês também. Aprendam a ser assim. Aprendam a se posicionar. Aprendam a ter postura de adulta. A falar assim, eu não agrado todo mundo. Se você tá saindo, não é você que tá saindo. É Deus quem tá te tirando. É Deus quem tá arrancando você da minha vida. Porque para onde eu vou, tu não vai. Pelos caminhos que eu vou andar, você não vai acompanhar. Porque a unção que tá sobre mim não tá sobre ti. Porque aquilo que Deus vai fazer na minha vida, você não vai participar. E deixa a pessoa ir embora, deixa quem quiser sair. Deixa quem quiser ir embora. Mas Shal, eu sou amiga dessa pessoa há 20 anos, mas há tempo para tudo. Acabou-se o tempo disso. Deus tem outras coisas. Ah, mas eu fiquei 10 anos num relacionamento. E não deu certo. Deu certo durante 10 anos e acabou o tempo. Porque o que Deus tem pra você não é isso. Porque as coisas dele são boas, perfeitas e agradáveis. Que bom que não casou. Que bom que foi só um namoro. Que bom que foi só um noivado. Porque as coisas espirituais, o casamento, ele tem outro peso. Ele é outra coisa. É outro nível.
Às vezes a pessoa está se aproximando de você não por quem você é, mas pelo que você pode oferecer, por interesse. Às vezes fulano começa a andar com ciclana porque ciclana tá andando com fulana por interesse. Não seja interesseira. Não seja assim. Porque tu vai colher o fruto daquilo que tu tá plantando. Assim como eu falei no grupo sobre compartilhar coisas, dar acesso a coisas que você não pagou, que você não investiu, porque alguém investiu tempo, dinheiro, alguém teve a ideia. Não seja assim. Se aproxime de uma pessoa por quem ela é. Não seja, porque, gente, existe a intenção por trás da intenção. Nada fica oculto. Nada fica oculto. Se você não gosta da ciclana, não gosta da fulana, se fulana te irrita, se o jeito que a fulana é te incomoda, tá tudo bem. Você não é obrigado a andar com todo mundo, a falar com todo mundo. Não. Você entende, ó, fulana? O jeito da fulana me irrita, o jeito da fulana eu não gosto, então eu não vou mais andar com a fulana. É simples. Gente, quantas pessoas já se aproximaram de mim não por quem eu sou como pessoa, mas pelo que eu podia oferecer para ela. E as pessoas acham que eu não sei qual é a intenção por trás da intenção, mas eu sei. Eu sei, eu vejo, eu sinto. Por isso que é bom, começa a orar pedindo ao Senhor discernimento de espírito. Porque o próprio espírito revela. O próprio espírito fala, ó, isso aqui é só interesse, tá? Eu, tá, entendi. Então, oi, tudo bem? Oi, como é que você tá? Tudo bem, converso com a pessoa, tá, tudo bem, tenho respeito e tudo, mas é você lá, eu aqui. Porque eu sou educada com todo mundo, tá, gente? O que eu tô falando pra vocês aqui, às vezes, são pensamentos que eu tenho, tipo, eu tô nem aí pra você tá pensando, você acha que eu virei crente, tô chata, tá? Nem discuto, não tô nem aí. Continuo sendo crente, continuo sendo chato. Mas a pessoa acha que você é chata. O problema é dela. Ela que lide com isso, porque a chatice tá nela, não tá em mim. Então é ela que resolve. E tem coisa mais chata do que alguém se aproximar de você por interesse? É chato, né, gente? Não façam isso. Não seja esse tipo de pessoa. Seja honesta, seja verdadeira. Não fique buscando em pessoas validação, aprovação. Busque em Deus. Busca nele. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. É isso. Então, quando alguém quer sair, abençoa essa pessoa, vai com Deus. A gente tem que saber uma coisa, ó. Tava conversando com uma amiga esses dias, e aí eu falei isso pra ela, ela falou, anotado. Anota aí, então. Você tem que saber quem são as pessoas que você vai colocar dentro da sua casa e que vão conhecer a sua intimidade e que você vai se abrir com essas pessoas, com essa pessoa. Você tem que conhecer quem é a pessoa que você conversa, que você fala, mas que você não abre a sua intimidade, não coloca dentro da tua casa. E quem são as pessoas que você não conversa, não abre a sua intimidade, que você só fala oi. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Como é que você tá? Você tá bem? Tô. E você? Tô bem também. Beleza. Tchau, vai com Deus. Você tem que saber. Como que eu sei? Discernimento de espírito. Senhor, me dá discernimento de espírito. Me ensina a discernir. Me mostra. Me apresenta os teus amigos. Me mostra com quem eu posso me abrir. Com quem eu não devo me abrir. Me mostra com quem eu devo andar. Me mostra com quem eu não devo andar. Abre os meus olhos. Senhor, não me deixe enganada. Não me deixe andar com os escarnecedores. Não me deixe cega
no meio de pessoas que falam mal de mim. A Letícia, eu já tenho essas pessoas anotadas. É porque a gente já fez exercício assim, né? Você lembra, Letícia? Vamos anotar aqui nome. Quero nome. Aprendi com você mesmo na época que fui aluna, justamente. Aprendeu? Gente, nome. Pegar, anotar o nome. Todo mundo que você conhece, todo mundo. Do teu trabalho, da tua família, as suas amizades, anotar todos os nomes. Aí depois faz uma lista assim, pessoas que eu posso confiar, pessoas que eu posso confiar ando junta, pessoas que eu converso, mas não abro a minha intimidade, pessoas que eu só cumprimento. Aí você coloca o nome, Joana, tá aqui, ó. Ciclana, tá aqui. Beltrana, tá aqui. Pessoas que eu preciso cortar da minha vida. Vá embora em nome de Jesus, Deus te abençoe. Pode ir. Fulano, cortar. Me afastar de fulano, de ciclano. Ah, mas eu gosto dessa pessoa. Mas ela me faz mal. Então, como que eu gosto de algo, de alguém que me faz mal, que me machuca? Como que eu gosto de algo que, ao invés de eu me sentir bem ao lado dessa pessoa, essa pessoa acaba com a minha autoestima? Essa pessoa me maltrata. Será que eu aprendi a receber amor pela dor? E aí você vai fazendo uma listinha. E você vai... Tchau, mas eu vou ficar sozinha. Fique sozinha. Fique sozinha. É Deus limpando. Eu lembro que teve uma época da minha vida que eu não tinha ninguém. Não tinha uma amiga, não tinha ninguém. Eu tava literalmente sozinha. E eu falei, Deus, eu fico sozinha. Eu e o Senhor, não solta a minha mão. Eu fico só, mas eu não vou andar com os escarnecedores. Eu não vou andar com pessoas que me sugam, pessoas que só se aproximam de mim porque querem tirar proveito de algo, querem usufruir de algo, desfrutar de algo, porque essas pessoas não gostam de mim. Essas pessoas, a primeira oportunidade que elas tiverem, elas vão passar a perna em você. Às vezes é uma coisinha boba que acontece, boba, assim, uma coisa que, sei lá, nada a ver, uma frase, uma palavra, algo mal entendido, qualquer coisa assim. E aí a pessoa vai e ela começa a te tratar de forma diferente. Ela começa a ser rude com você. Aí você fala assim, nossa, mas não tem nada a ver, foi uma coisa tão boba, tão pequena e a pessoa mudou da água pro vinho. Não, aquela pessoa sempre foi assim. Porque, anota isso, as pessoas dão sinais o tempo todo. Tchau, como assim elas dão sinais o tempo todo? Elas dão sinais o tempo todo. O homem que não vale nada, o homem que não presta, o homem que trai. Tchau, como que você sabe que aquele... Só de olhar eu sei. Porque eu estudo psicologia, né? Eu estudo comportamento humano, a mente humana. Mas como que eu sei? Como que eu sei? Como que eu sei, Tchau? Por exemplo, o homem que não vale nada, que não presta, ele tá sozinho ou ele tá acompanhado. Não faz diferença. Ele tá andando na rua. E ele parece... Sabe quando você tá com fome? Que você olha uma mesa assim, cheia de comida e você quer comer tudo? Então, é basicamente esse homem. Ele anda na rua assim, ó. Ele não sabe pra quem que ele olha. Ainda mais aqui no litoral, que é um monte de mulher de biquíni, pelada. E tem mulher que sai na ciclovia. Tem mulher que sai na ciclovia, pedalando de biquíni fio dental. Só que isso aqui tampado, assim, peladona, assim, andando aqui na rodovia, anda no centro, é isso aí, gente. E aí o cara tá, e ele fica assim, ó, desesperado, fala, meu Deus do céu, nunca vi uma mulher na vida. Nunca vi uma mulher, nunca viu, eu acho que deve ser uma coisa nova, tipo, ele nunca viu e ele tá...
O cara tá com a mulher dele, mas ele não respeita a mulher dele. Ele tá com a mulher dele e tá encarando a outra. E tá de gracinha com outra. Ah, mas eles não são casados, são namorados. Pois é, quando casar vai ser pior. Então como que você sabe que um homem que o homem trai, que ele não presta, que ele não vale nada? Pelo comportamento dele. Ele dá sinais antes do casamento. Antes do noivado ele já tá dando sinais. É conversinha no Instagram. Só curte foto de mulher pelada, mulher de biquíni, mulher não sei o quê. Ele tá dando um sinal. Ele tá falando, olha, eu sou isso aqui, ó, tá vendo? Sou eu. Como que você sabe que uma mulher não presta? Que ela é fofoqueira, que ela é intrigueira, que ela... Como que você sabe? Porque ela dá sinal. Ela fala de ciclana pra você. Aí você fala assim, não, mas ela fala só da ciclana pra mim. Mas de mim pra ciclana ela não fala, não. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que de Paulo. Eu lembro quando eu tinha uma amiga, e essa amiga, ela falava mal de todo mundo. Aí teve um dia que o Espírito Santo me incomodou, porque até então tava normal, não me incomodava. E aí um dia o Espírito Santo me incomodou e falou assim, ela faz a mesma coisa contigo. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí depois eu cortei o laço, resumindo a história, eu cortei o laço com essa pessoa. E depois eu fui descobrir que essa pessoa metia o pau em mim. Então quando fulana fala de ciclana, a ciclana fala de você também. Ela não tá fofocando só sobre a outra, ela tá falando de você para outras pessoas também. Então ela tá dando um sinal, as pessoas dão sinais o tempo todo. É a gente que não quer ver o sinal, é a gente que não quer, porque gosta da pessoa, porque não quer se sentir sozinha. É nós quem vamos ignorando, por causa da nossa carência. Somos nós, mas que a pessoa tá dando o sinal, ela tá dando o tempo todo. Ai, mas Charles, Jesus não falou que tem que amar todo mundo? Tem que amar todos, mas não tem que andar com todos. Jesus pregava para multidões, mas ele andava com 12. E entre os 12, ele tinha 3 que eram mais chegados. Então ele já estava nos ensinando, filhos, ame a todos. Selecione os seus. Entre os seus terá aqueles que serão os mais chegados. Vocês estão entendendo, gente? Tchau, tudo bem quando são pessoas, amizades, parentes, certo? Mas e quando são os filhos? Afastamos também? Em algumas situações, Silvia, não é que você vai se afastar dos seus filhos, mas é que você vai entregar eles. Porque assim, gente, quando a gente tá falando de parente e de amizade, pessoas que você pode cortar o laço. Agora, quando você tá falando, eu vou cortar o laço com o meu filho, vou cortar o laço com a minha filha, não, você vai interceder por eles. Você vai dobrar o seu joelho e vai falar, Espírito Santo, aqui, a única pessoa que convence o homem do arrependimento é o Espírito Santo. Então você vai orar para que o Espírito Santo convença os seus filhos do arrependimento. Abra os olhos dos teus filhos. Você vai interceder por eles. Como mãe. Porque o reino espiritual ele é feito de hierarquia. Então, quem que tem autoridade sobre os filhos, os seus filhos? Você. Então você intercede por eles. A Rose, já passei muito por isso. Infelizmente aprendi na marra. Eu estou nesse processo de me sentir sozinha, pois percebi que as minhas amigas gostam de uma fofoca, falar da vida dos outros. Pois é, e você tem que selecionar a mesa. Há mesas em que você senta. Porque se elas falam das pessoas, elas falam de você.
Ah, não, mas eu sou alecrim dourado, ninguém fala de mim. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Porque se elas querem mesmo ajudar, se você é tão bom assim, você quer... Não, mas é porque eu quero ajudar aquela pessoa. Vai lá e fala pra ela. Chega lá, manda uma mensagem pra ela e fala assim: fulana, eu tava falando de você pra outra pessoa, mas eu vou falar direto pra você. Eu vou te exortar em amor. Eu vou falar pra você: olha só, eu tô vendo isso, isso, isso e isso. Não fica com raiva de mim, não. Mas é pra você evoluir, pra você melhorar, porque talvez você não esteja vendo. Exorta ela em amor. Agora, a partir do momento em que você não fala pra pessoa e fala da pessoa pra outras pessoas, a pessoa não tá lá pra se defender, ela não tá lá pra contar a versão da história dela. E aí? Então, ao invés de ficar falando daquela pessoa, olha pro teu umbigo. A tua vida tá perfeita? Você não tem problema nenhum? Você não tem problema nenhum? Tá tudo perfeito na tua vida? Então que a gente possa, cada uma, cuidar da sua própria vida. Deixa aí. Não dá para sentar na mesa dos escarnecedores e querer sentar na mesa com Jesus. Não dá. Você precisa escolher em qual mesa você quer sentar. Amém? Gente, vamos fazer uma oração para encerrar. Eu tô vendo que a minha voz já começou a tosse, já começou a dar o ar da graça, né? Então fecha seus olhos, respira fundo. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigada, Senhor, por esse encontro. Obrigada porque o Senhor conduziu. Eu creio que o Senhor falou no coração de cada uma delas. O Senhor exortou. O Senhor deu estratégia. O Senhor abriu a visão. Eu quero fazer com vocês uma oração. Se você ainda não confessou a Jesus como seu único Rei, seu único Deus, seu único Salvador, e se você sente no seu coração que você quer entregar a sua vida para Ele, você pode colocar a mão no seu coração e você vai repetir. Em pensamento, não, você vai repetir em voz, não precisa gritar, mas você precisa falar, você precisa declarar. E você vai falar assim: Deus, eu me coloco em Tua presença e eu declaro que eu sou do Senhor. Pai, eu entrego a minha vida a Ti. Pode entrar na minha casa, pode entrar no meu coração, pode entrar na minha vida. Eu declaro que o Senhor é o meu único Deus, o meu único Salvador, e que eu sou Tua. Em nome de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você precisa fazer isso de coração. Pai, aquelas que estão aqui e aquelas que vão assistir, sela elas. Coloca o Teu selo sobre a vida delas. Escreve o nome delas no livro da vida. Entra na casa, na mente. Faz um reboliço, faz uma limpeza, tira tudo que não te agrada. Faz tudo novo de novo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã às 7. Tá bom? Beijo, beijo.